Bem, meu nome é Rodrigo Lima, sou presidente do Conselho de Serviço Social. Quero saudar a todas e todos aqui pelo evento. Eu vou ter a tarefa de fazer uma saudação inicial e fazer a leitura aqui de uma carta que tem sido lida em todos os eventos. Terminamos aí o mês de maio, com muita alegria. Nós já fazemos parte da chapa que foi eleita, né? Tomamos posse no dia 15 de maio. Esse mês é um mês importante porque ele já se consolidou entre nós, assistentes sociais, como uma atividade marcante. E esse ano em especial realmente foi um ano de muitas conquistas e de muitas atividades. E que torna, na verdade, esse encerramento ainda mais especial. No último dia de 15 de maio, então, nós tomamos posse, e não somente nós, mas também a gestão do Cefes, e nós seremos responsáveis por conduzir o processo de lutas, análises, reflexões, proposições que envolverão o nosso exercício profissional nos próximos 3 anos. Então, até 2017, nós estaremos juntos na luta. Todos nós sabemos que as políticas sociais com que atuamos não são estáticas, elas passam constantemente por alterações significativas e fundamentais, fruto das ações dos diferentes sujeitos que disputam seu sentido, sejam eles gestores, iniciativa privada, trabalhadores, trabalhadoras que se organizam em torno de movimentos sociais e outras formas de pressão popular. Manter a atuação qualificada, conforme as opções feitas no nosso Código de Ética e pelo Projeto Ético Político do Serviço Social Brasileiro, exige muita atenção a todas as dimensões desse processo. Então, em nome do CRES, em nome do Cefes, quero dizer que a gente conta com todos os assistentes sociais para fazer essa luta. A gente sabe, tem muita coisa que a gente precisa melhorar, muita coisa que a gente precisa avançar, a gente tem que ter o pé no chão, manter o foco e poder manter esse canal de interlocução direto com a categoria. Uma segunda característica importante diz respeito à conjuntura que vive o Brasil. Não por acaso o tema central do mês de maio, em todo o Brasil, é a realização da Copa do Mundo, em contraposição aos escassos investimentos que continuam sendo feitos em políticas como saúde, educação e transporte. Há uma estimativa aí da Auditoria Cidadã da Dívida que o orçamento do ano de 2014 ultrapassou 2 trilhões. 2 trilhões e 300 bilhões. 1 trilhão, aproximadamente 43%, é só para o pagamento de juros e amortizações. Os investimentos na Previdência, que eram de 25%, hoje são 20%. Em saúde, não chega a 5%, e na assistência social não chega a 3%. Os investimentos que são destinados aos municípios são 9,9% para os mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil. Então, acho que é um elemento importante para a gente poder pensar um pouco a qualidade, as condições que são ofertadas no conjunto de políticas públicas. É importante situar também que, no mês de junho, nós vamos começar a ver algumas pessoas voltando para as ruas, questionando esse modelo, um modelo de país em que a gente ainda tem uma concentração de riquezas muito grande e que, de certa forma, na mão de pouquíssimas pessoas, enquanto a maioria da população permanece alijada da riqueza produzida. Então, gente, a gente convida vocês a contribuírem com esse processo, conhecendo e divulgando os materiais relativos ao 15 de maio, participando dos diversos eventos do CRES, das nossas futuras mobilizações, das mobilizações populares. É uma importante maneira, um momento importante para a gente poder garantir as nossas bandeiras de luta junto ao público, junto à sociedade. No ano que a gente vai ter também as eleições, no ano de outubro, diante dos vários limites que nós já conhecemos, que tende a desenhar como serão os 4 próximos anos nos estados brasileiros, no governo federal e nos parlamentos estaduais e nacionais. Como há vários anos, o CRES promoveu inúmeras atividades no mês de maio. Foram 31 minicursos, e esse é o 4º seminário descentralizado. A gente está encerrando hoje as atividades comemorativas do mês de maio. Lá no dia 15 de maio, nós recebemos a professora Eblin Farage e o professor Marildo Menegar, que fizeram uma mesa muito interessante discutindo aspectos da crise.
e debater também esses momentos da conjuntura que a gente vive no serviço social brasileiro. Em nome de toda a equipe do Conselho, quero saudar vocês pela presença e pelo compromisso em atualizar suas reflexões sobre o exercício profissional. Por fim, quero aproveitar para informar vocês sobre alguns procedimentos em relação ao minicurso e que, na verdade, foram adotados no que diz respeito às pessoas que participaram dos minicursos, que vão receber os e-mails. Se vocês não receberem os e-mails, façam contato com o CRES para que seja mandado para vocês o link para que os certificados sejam impressos. A gente também pede que, gentilmente, que os colegas, agora a gente vive nesse momento da tecnologia, para a gente poder desligar os nossos aparelhos telefônicos ou então colocá-los no silencioso, para que a gente não interrompa a atividade aqui à tarde. E a dizer para vocês que é uma alegria muito grande fazer parte do Conselho, é uma alegria sair um pouco do script e falar um pouco de coração. Estou muito emocionado em representar o Conselho, estar aqui na região serrana. É uma região que eu tive aqui a oportunidade de comparecer numa atividade do núcleo, discutindo a questão da relação entre Estado e sociedade civil. Retorno aqui hoje, novamente, na condição de presidente, e para encerrar esse momento, devido à importância, não somente do evento, mas da região serrana, da gente conseguir fazer, como aponta o poeta Carlos Drummond de Andrade. Oi? Como diz Carlos Drummond de Andrade, que a gente não se afaste muito e que a gente ande de mãos dadas. Sejam bem-vindas e bem-vindas, e aí eu quero ter o prazer e a honra de convidar 2 colegas de trabalho, são professores da UF, a professora Tatiana Damer Pereira e o professor Luiz Marcos Lima Jorge, que vão falar sobre a temática do serviço social, meio ambiente e políticas habitacionais. Boa tarde para todas. Será que tem algum todo aqui? Não, acho que não, só todas, né? Então, para todos também, né? Gostaria, primeiro, né, de agradecer a presença de vocês. Eu acho que esses espaços eles são muito ricos, muito importantes, né? É o momento que a gente consegue fazer uma reflexão mais coletiva, trocar, e principalmente quando a gente sai das capitais, eu acho que isso é fundamental, né? E eu queria também agradecer muito ao CRES, né, pelo convite, pela confiança política sempre, né? Rodrigo é meu colega de universidade, Luiz também, é muito bom estar aqui com os dois, né? E a Laís, que esteve à frente da organização, né? O Antônio, que dá sempre aquela força, a Aline. Bom, olha só, eu sou professora da UF, né? Mas a minha trajetória ela não é uma trajetória acadêmica. Né? Minha trajetória como profissional, vou completar 5 anos de universidade agora, mas a minha trajetória sempre foi como assistente social, assessorando movimentos sociais. Eu trabalhei numa organização de defesa de direitos por 14 anos da minha vida. Né? Entrei muito cedo lá e, em função disso, fui buscar mestrado e doutorado nessa área de planejamento urbano, justamente numa tentativa, né, de compreender contradições, dilemas, né, e tentar trabalhar um pouco mais o debate sobre movimentos, que nos anos 90, no serviço social, ainda era muito tímido. Né? Obviamente que não foi num curso de planejamento urbano que eu aprendi a lidar com a contradição, pelo contrário, né? Lá eu fui aprender exatamente como que a lógica da dominação, de organização do urbano industrial se constituía. Mas, a partir da formação que eu tive no serviço social, na UF, na UFRJ, porque eu fiz metade num lugar, metade no outro, eu tinha um instrumental crítico para tentar lidar com isso. Né? Então, quer dizer, isso foi um processo bastante rico para mim. Agora, de fato, o que contribuiu efetivamente para a minha formação, né, para a profissional que eu sou hoje, foi justamente a minha experiência profissional junto aos movimentos. Né? Então, a minha área de atuação era muito fortemente na Baixada Fluminense, com o movimentos de saneamento, como o Comitê Político de Saneamento, os movimentos de moradia, os 4 grandes movimentos, né, CONAN, MNL, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Central dos Movimentos Populares, né, a União de Moradia Popular, e as federações, associações de moradores, e aí, obviamente, outros desdobramentos, movimento de mulheres. Né? Então, assim, o que eu queria trazer um pouco para vocês é uma reflexão profissional de alguém que não atuava necessariamente nos trabalhos técnicos sociais, que não atuava como assistente social da SEDAI,
que não atuava como assistente social das secretarias municipais de habitação. No entanto, ao assessorar movimentos, eu o tempo todo observava, tinha relações, às vezes, de aliança, de enfrentamento, com colegas que estavam nesse lugar, nesse espaço socioocupacional. Então, isso foi gerando um processo de reflexão muito grande, porque uma das coisas que eu mais observava nesse processo era como essas profissionais, muitas vezes na área de habitação e de saneamento, por exemplo, ou na área de desenvolvimento urbano, muitas vezes secretaria de obras, né, e secretarias de desenvolvimento urbano, genericamente denominadas, antes das secretarias das cidades. Então, estou falando de um processo aí antes de 2003, né, quando tem o Ministério das Cidades, a criação das secretarias das cidades nos municípios. Mas, antes disso, muitas vezes as poucas profissionais alocadas nessas secretarias, eu sentia que elas trabalhavam muito mais a dimensão assistencial nessas políticas públicas do que o domínio da política pública em si, ou o domínio do debate sobre as políticas e os direitos em relação ao direito à cidade. Então, assim, a minha preocupação era um pouco trazer aqui para vocês uma reflexão sobre que cidade é essa que a gente está falando, quer dizer, porque, na verdade, nós, assistentes sociais, sempre estivemos, até o último fio de cabelo, enfronhados nas dinâmicas de reprodução, de produção e reprodução, né, desse espaço urbano. A nossa profissão, ela não é uma profissão apenas urbana, né? E eu acho que a gente trabalha muito mal o debate agrário. Até a gente veio conversando, né, Luiz? Quer dizer, a gente tem assistentes sociais que atuam em municípios mais agrários, rurais, né? Mas, assim, eu acho que até a gente tem linhas de pesquisa no serviço social, mas ainda é um número bastante tímido. Como o nosso foco aqui é um debate sobre políticas habitacionais e ambiente, né, e a gente está problematizando a questão das cidades, eu queria trabalhar um pouco essa reflexão, inclusive tentando trazer o debate sobre o ambiente para a cidade, porque a gente também trabalha de forma muito fragmentada. Acha que a discussão ambiental está na Amazônia, que a discussão ambiental está nas cidades rurais, né, nos municípios rurais. Então, assim, eu queria partir do início da minha conversa com vocês, né, problematizando um pouco sobre qual é a cidade, né, o que a gente está tratando como cidade, né? Eu acho que nós, assistentes sociais, a nossa profissão, quando ela é pensada na divisão social e técnica do trabalho, quando ela surge na Europa, ela surge exatamente do acirramento de contradições entre classes sociais, com o processo de formação das cidades urbano-industriais. Então, a gente não está falando aqui de qualquer cidade, porque cidade, fora na pré-história, elas sempre existiram, né? Quer dizer, a gente tem a polis grega, né, com as suas configurações, com a sua organização, com as suas classes sociais, com a sua, né, dinâmica. A gente tem as cidades medievais, os burgos, né, em cada momento, né, da Idade Média, né, lá as etapas todas da Idade Média, com características também muito particulares, no processo de mercantilização, que se intensifica também como lugar que vai adquirindo uma grande projeção, né, como lugar da circulação do dinheiro. Mas o que eu queria trabalhar com vocês aqui é que a gente, para situar a nossa profissão, precisa pensar a nossa profissão nas cidades que se formam no período da modernidade, no período em que o capitalismo se organiza como modo de produção a partir da crise final do feudalismo, daquelas contradições que levaram o feudalismo, né, ao seu colapso, quer dizer, o desenvolvimento, né, das suas contradições internas, do seu antagonismo de classe, das suas forças produtivas, que levou o feudalismo a um colapso, né? E aí, com base nisso, a gente vê como emerge com a modernidade, com essa era que a gente vive hoje, que começa nas revoluções burguesas, né? A gente vê como essa conformação vai construir uma ideia de que a cidade é o lugar da modernidade, é o lugar do desenvolvimento, é o lugar das luzes, né? Na Alemanha, né, na Idade Média, já próxima à modernidade, já se construía uma frase em alemão que diz que o ar da cidade traz a liberdade, né, como uma contraposição
às amarras servis do campo. Então, a cidade vai se construindo toda uma lógica de apartação, de fragmentação entre cidade e campo. Se a gente for pensar, ela não existe de fato. Isso é uma produção ideológica, social, cultural, né? Porque a cidade e o campo eles estão muito ligados, né? E vai se construindo, além dessa fragmentação entre cidade e campo, que é típico dessa sociabilidade que a gente vive, né? Que tem a ver com a divisão social e territorial do trabalho, vai se construindo também uma hierarquia entre cidade e campo. O campo é o lugar do atraso, né? É o lugar da barbárie, é o lugar da servidão. E a cidade é o lugar onde você tem oportunidades, onde você pode crescer, onde você pode vender a sua força de trabalho. Essas promessas todas, né, das revoluções burguesas, elas não se confirmaram, né? Quer dizer, e, na verdade, na conformação dessa nova sociedade, com as suas classes sociais, com as suas próprias contradições, toda a ideia de desenvolvimento, né, toda a ideia de progresso que a burguesia queria, né, na verdade, se apresenta de uma forma bastante contraditória, né? Então, quer dizer, o próprio desenvolvimento no capitalismo é necessariamente um desenvolvimento predatório, né? Basta a gente olhar, por exemplo, a realidade do Rio de Janeiro, né? A gente tem um geógrafo político, Harvey, que ele trabalha muito isso, com base em Marx, né? O quanto o capitalismo ele destrói e reconstrói o tempo todo, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro está se colocando tudo abaixo e se reconstruindo tudo, numa cidade que vive reformas urbanas, né? Com essa característica bastante conservadora, que é onde o que menos importa é o ser humano, o que mais importa é a especulação imobiliária, o que mais importa são os fluxos de capital, né? Então, quer dizer, isso é muito típico da nossa sociabilidade. E aí, o que acontece? Os assistentes sociais, as assistentes sociais, nós nascemos num contexto de muitas contradições, requisitados, né? Isso tudo vocês estudaram, né? Pelo Estado, exatamente para amenizar essas contradições, para intervir, trabalhar junto à classe trabalhadora, né, com uma característica fortemente pedagógica, com uma dimensão educativa na nossa prática, mas numa lógica educativa no sentido de uma formação para adequar essa classe trabalhadora aos novos comportamentos que se espera nessa modernidade, né? E, quer dizer, o nosso trabalho é um trabalho, na sua origem, eminentemente urbano, né? Bom, fazendo um grande corte, aí, dando um salto enorme, esse cenário ele tem particularidades muito grandes no Brasil, né? Que tem a ver com a nossa formação social, né? Com a questão do colonialismo, da escravidão, com a forma como as nossas cidades se organizam, né? Mas nós, assistentes sociais, no Brasil, a partir do momento que o Brasil se integra a uma dinâmica internacional, que ele precisa se industrializar rapidamente, se tornar um país urbano industrial, vocês também já leram isso, também já, né? O Relações Sociais trata isso muito bem, né? O serviço social ele é uma das profissões, nesse sentido, estratégicas para lidar com as tais classes perigosas em formação, né? Isso é muito comum. Por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, né, na zona portuária, você tinha escravos, você tinha, né, populações que ocupavam os cortiços, trabalhadores, entre aspas, livres, né, ex-escravos. Então, aquele centro da cidade do Rio de Janeiro, que começava a se formar como uma segunda cidade depois de Salvador, né, era um lugar com uma série de problemas sanitários. Antes até de Getúlio Vargas, a gente já tem aquela intervenção brutal de Pereira Passos no começo do século, transformando aquilo em outra coisa, né? Acabando com o Morro do Castelo, abrindo o Rio de Janeiro, fazendo aquelas grandes vias, né? Então, o que vai acontecer? Na medida em que nós, assistentes sociais, somos requisitados a trabalhar com essa população, é importante a gente perceber o quanto, embora a gente não tematizasse a questão urbana, quando a gente subia aquelas moradias precárias, né, lá quando a profissão nos anos 40, anos 50, depois com o desenvolvimento de comunidade, né, na época do desenvolvimentismo,
Quando nós, assistentes sociais, subíamos até as comunidades, íamos aos cortiços, né, às moradias precárias, para ensinar aquele sujeito a usar uma privada, quando ele tinha um buraco, ou quando tinha, né, para ensinar a ter higiene, bem naquela lógica da responsabilização do indivíduo, né? Ali a gente estava trabalhando o tempo todo com debate sobre o urbano, não numa perspectiva crítica, não numa perspectiva de entender aquele sujeito como um sujeito portador de direitos, mas a gente estava a serviço da organização de uma determinada lógica de cidade, né? Uma lógica higienista, uma lógica segregadora, uma lógica que deveria colocar os pobres num determinado lugar. A categoria profissional ela foi vivendo um processo, né, muito doloroso, mas muito importante, de debate interno, de construção de seus paradigmas, de seus valores, né, de formação. Né? A gente viveu o processo todo de revisão crítica do serviço social na América Latina, né, com rebatimentos no Brasil e com particularidades no Brasil. E a categoria, principalmente a partir das suas organizações centrais, né, o conjunto, que nem época nem era isso ainda, né, Cefes, CRES, né, os Cefas e tudo, teve um papel fundamental na tentativa, né, nas mazelas, no que a gente viveu na época da ditadura, né, quando os partidos foram banidos. Né? Então, alguns assistentes sociais, poucos, mais críticos, se envolviam lá com movimentos de bairro. Né? Alguns assistentes sociais, por exemplo, mais críticos, que eram poucos, que não tinham como se exilar, isso é muito interessante, fora do Brasil, por exemplo, iam para a Baixada Fluminense, para a periferia, né? E viviam na clandestinidade na periferia. E acabaram se envolvendo, a partir das pastorais religiosas ou a partir dos movimentos de bairro, com movimentos sociais. Né? Claro que isso é um número ínfimo, perto do que é a categoria e da lógica de formação na divisão social e técnica do trabalho de uma profissão. Né? Porque, por mais que a gente lute por uma determinada direção política de formação, né, que a gente tenha o nosso projeto ético-político, isso é uma disputa que se faz todo dia, porque a gente sabe como é a massificação do capitalismo e o sentido que as profissões têm na ordem do capital. Profissão não é para fazer a revolução. Né? Então, nesse processo todo, a gente começa, de fato, a tematizar. Eu queria sinalizar para vocês que o debate sobre o direito à cidade ele não é uma coisa nova, e nem é da Constituição Federal. Né? Antes mesmo da ditadura, com a efervescência toda que acontecia no Brasil, né, de questionamento dos movimentos sociais, né, em relação ao modelo de desenvolvimento, que começa com Vargas, que vem com Juscelino, né, a gente tem lá um grande encontro de reforma urbana, né, no final dos anos 50, né, e aí logo depois, né, com essa efervescência toda, a gente tem a pactuação civil-militar que leva à ditadura. Né? A ditadura arrebenta muita coisa, a possibilidade de organização política e tudo mais, mas na medida em que ela vai se esgarçando, né, que ela vai perdendo sua força política, a gente vivencia uma nova retomada, reorganização de movimentos. Nesse período da ditadura, no campo das políticas urbanas, a gente vivencia o processo de organização de políticas urbanas nacionais muito fortes. Vocês se lembram do sistema financeiro de habitação, do BNH, né? Quer dizer, quem atua na área, quando o governo militar puxa para ele, né, a responsabilidade, o Planasa, o Plano Nacional de Saneamento, né, puxa para ele, tudo isso financiado com recursos públicos, né, historicamente com o FGTS. Então, quer dizer, principalmente na ditadura militar, quando, além da coerção explícita, né, da violação de direitos, tortura, morte, o governo militar, nessa pactuação civil-militar, ele constrói, através das políticas públicas, dentro desse modelo de aceleração desse urbano industrial no Brasil, né, vamos lembrar que, nos anos 30, a gente tem 70% da população vivendo em campo, né, no que seria o campo. Existe um salto vertiginoso para 50 anos depois esse percentual se inverter.
E não é porque as pessoas simplesmente resolveram achar que as cidades são melhores, né? A gente vivencia um modelo de investimento, né, em infraestrutura urbana, né, por parte dos militares, que é um modelo que é assentado já sobre uma lógica de desenvolvimento regional desigual no Brasil, né, onde os grandes centros crescem enormemente, recebem urbanização nas zonas mais valorizadas ou nas zonas industriais, e as periferias vão crescendo ao Deus dará. As cidades que saem da região metropolitana, a gente sabe a realidade, né? Quer dizer, então, uma das coisas que eu queria ressaltar é o quanto assistentes sociais que trabalhavam nessa época no Sistema Financeiro de Habitação, no BNH, no Banco Nacional de Habitação, né, na AP, na Escola Nacional de Habitação, né, que trabalhavam junto ao Planasa, muitas vezes passavam incógnitas, porque a gente tinha muita dificuldade de debater na categoria de forma mais aprofundada, num contexto de ditadura também, né, de tematizar uma dimensão de direitos nessas políticas, né? Então, sempre foi muito essa coisa. Eu trabalhava na SEDAI, eu trabalhava no BNH, verificando se a família tinha o direito. E lembrando a vocês que a ditadura militar não priorizou enfrentar déficit habitacional e acesso a saneamento para quem, de fato, se concentrava na maior faixa do déficit, que era 0 a 5 salários. Isso foi um dos mecanismos da construção de consenso com as camadas médias, quando se financiou com dinheiro do FGTS, dinheiro dos trabalhadores, acesso à moradia para as camadas médias, né? Que era a tal história do financiamento, né, habitacional, tem a sua casa própria. O que acontece? No todo o processo da abertura, do esgarçamento, até pela tanto desgaste político, né, quanto a crise financeira em que mergulha o Estado brasileiro por esse modelo de desenvolvimento e pelos impactos de mais uma crise do capital no final dos anos 70, né, a ditadura não se sustenta nessas relações, né, do que é o Brasil no mundo e também para a sangria feita para assegurar o milagre econômico, né, o impacto sobre as políticas urbanas é muito forte, né? E, obviamente, já se desenha um Brasil no final dos anos 70, 80, tinha até aquela musiquinha no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz, né? O modelo de cidade já era um modelo bastante sustentável, né? E, assim, a gente já tinha passado, eu estou pegando muito o Rio de Janeiro, porque dá para a gente pensar a cidade no entorno e a sua forma de desenvolvimento, com suas particularidades, mas também como rescaldo do que acontecia lá. Por exemplo, todo o processo de remoção de favelas, né, no período de Lacerda, né, a favela do Pinto, né, a favela ali que depois foi transformada no Leblon, na Cruzada, né, quer dizer, era por resistência, né, de movimentos de moradia ali, aliançados com a Igreja Católica, na sua parte crítica, tá, gente? No campo da teologia da libertação. Assim, foram processos de tentativa de resistência que não tinham visibilidade. E nós, assistentes sociais, vivíamos algo que é uma característica muito forte da nossa profissão. A gente é muito institucionalizado, né? A gente sempre se referencia a uma instituição, né? Ao que é requisito. A gente tem uma dificuldade muito grande de transcender os muros das instituições, né, de enxergar o movimento social, de enxergar aquele ser humano que está na sua frente como um sujeito político, histórico, social. A gente enxerga ele, no máximo, como um usuário portador de direitos, né? Então, quer dizer, a gente também tinha nessa formação que a gente recebe, positivista, né, na nossa criação na sociedade, uma dificuldade muito grande, né, e um contexto político muito adverso, vamos combinar, de enfrentar essa situação toda. Bom, nos anos 80, toda a efervescência, né, da luta da Constituinte, a tentativa de garantir isso no campo da seguridade, a gente tem um desenho, né, mas no campo das políticas urbanas, quando a gente consegue escrever os 2 capítulos lá das políticas urbanas, 182 e 183, né, o que garante a função social da cidade e da propriedade, né, e o que discute, a gente consegue estrategicamente construir a ideia do uso capião urbano, né?
Isso vem junto também com o debate sobre o direito à terra, né? O debate sobre propriedade privada, propriedade fundiária, né? E eu não estou falando aqui da questão agrária, porque senão não daria conta, mas assim, eu não queria que a gente separasse isso, porque a gente tem movimentos aí, como MST e outros movimentos campesinos, né, que se articulam a ver campesina e que tiveram um papel de profunda, e tem um papel, né, de profunda relevância para denunciar não só o que é a estrutura do capitalismo, mas esse modelo de desenvolvimento perverso que a gente vive. E, assim, várias organizações da categoria, quer dizer, esse conjunto, né, de Cefes, CRES, ele teve um papel já na sua reformulação, no seu envolvimento, na sua politização, no retorno das pessoas exiladas, nas pessoas que acabam saindo da prisão, de revisão da nossa luta, que, inclusive, vai desembocar todo o debate sobre o Código de Ética e na construção desse campo valorativo aí, desse conjunto de valores, de preceitos que formam o nosso projeto ético-político. Então, nós, assistentes sociais, né, a gente continua atuando em vários espaços, de forma muito forte, em instituições públicas, das chamadas políticas sociais, mas é importante perceber como a gente leva tanto tempo aceitando essa divisão setorial entre políticas públicas, a ponto de tratar a política de habitação e saneamento como política de infraestrutura, como política urbana, né? Como se não fizesse parte do que se chama de social, né? Então, assim, tem sido muito interessante, a gente tem visto, assim, aberrações, né? Quer dizer, a gente tem hoje a Política Nacional de Assistência Social, descentralizada, territorializada, com todas as precariedades e dilemas que a gente vive. Ela muitas vezes está dentro de uma comunidade, está próxima às comunidades, e acontece uma desgraça, desaba uma comunidade, né? Se a gente é da política de assistência social, a gente se limita a cadastrar no Bolsa Família, ou a cadastrar para distribuir cesta de emergência. A gente não consegue, estando no território, vivenciando a realidade daquelas pessoas que chegam no equipamento, a gente não consegue sair e se envolver no debate sobre o direito de uma forma muito mais ampla, né? Pensando essa questão do acesso à moradia adequada, né? Essa questão da situação sanitária como um direito fundamental. Quer dizer, não é o que eu estou trazendo aqui para vocês, são os dilemas que a gente vive, de como a gente lutou tanto pela descentralização das políticas públicas, mas a gente acaba abraçando essa armadilha da fragmentação, né? E quanto nós, assistentes sociais, temos uma bagagem muito grande na categoria, né, de produção de saber, sistematização de conhecimento sobre políticas públicas, mas bastante situado no campo da seguridade social, sem conseguir fazer essa integração. Acho que, por exemplo, o Rodrigo, quando traz esse elemento, né, do financiamento da dívida, né, isso é um debate que todo assistente social tem que ter domínio. O debate da política econômica, ele é estrutural para pensar modelo de desenvolvimento. A gente não discute financiamento de política pública sem entender o que está acontecendo. Qual é a lógica da dinâmica mundial, né? E assim, eu acho que a gente tem que um pouco romper com os medos, com as dificuldades, né? com os receios, para conseguir mergulhar numa tentativa de ter uma leitura mais totalizante das coisas. Então, por exemplo, quando a gente vivencia aqui o período, né, logo depois da entrada mais pesada do neoliberalismo no Brasil, nos anos 90, né, a gente vivencia uma política econômica que contingencia investimentos em saneamento e habitação, porque tinha que garantir o tal superávit primário, né, que é um dos mecanismos do ajuste fiscal, né, que é a garantia como se fosse de um colchão, uma reserva financeira todo ano, né, de um determinado percentual de toda a riqueza socialmente produzida, o PIB, né, o nosso Produto Interno Bruto naquele ano. Quando isso a gente viveu muito fortemente na era FHC, né? Quando o Lula assume em 2003, e ele assume muito apoiado pelos movimentos sociais, né? Quer dizer, já tinha uma série de dissidências, brigas internas, até em função das experiências das prefeituras do PT, mas quando ele assume, o primeiro ato dele
a primeira coisa que ele assina é o fundo, né, de moradia popular. Foi a primeira coisa que ele assinou. A garantia de destinação de recursos orçamentários com a constituição de um conselho, de um ministério de moradia, para cobrir o déficit habitacional que atingia 85% das pessoas entre 0 e 5 salários mínimos. Isso era uma dívida social histórica. Bom, o que acontece? Logo no primeiro ano, Palocci mantém o superávit primário em 5% da riqueza socialmente produzida durante todo o ano. Na época, o Fórum Brasileiro de Orçamento, né, que monitorava o orçamento, fez um levantamento que esse superávit primário permitiria enfrentar o déficit habitacional do Brasil, para essa população, tá? Para esses 85%, né, para esse percentual altíssimo de pessoas de 0 a 5 salários mínimos. Então, assim, porque quando a gente está falando de déficit aqui, eu não estou falando apenas de déficit, eu estou falando de déficit e inadequação, né? Quer dizer, o déficit habitacional é quando falta casa. A inadequação habitacional é quando você não aceita que morem 5 pessoas no mesmo quarto. Não aceita que a casa não tenha ligação à rede de água e de esgoto. Não aceita que a casa esteja em área de risco, né? Não aceita que tenha adensamento, né, populacional e de moradia no mesmo lugar, né? Não aceita que a moradia da pessoa consuma mais do que 30% da sua renda em aluguel. Tudo isso é considerado inadequação, né? Quando você utiliza a inadequação como algo que complementa o déficit ou que amplia o déficit, aí você vê que a realidade no Brasil é extremamente grave, né? Porque se você pegar o déficit estrito sensu, quem que não tem absolutamente casa, porque as pessoas não ficam na rua, né? Quer dizer, você tem um filho que se casa, tem outro filho, você não tem onde morar, o filho mora na tua laje, né? Mora num quarto com a esposa e com os filhos, né? Então, por exemplo, isso São João de Meriti é um município de 34 quilômetros quadrados e 600 mil habitantes, né? É o maior adensamento populacional da América Latina, como cidade, tá? Então, quer dizer, a situação de inadequação habitacional lá, e aí, se você for ver de déficit, é uma coisa escandalosa, né? Então, assim, é importante perceber que não existe nem ausência do Estado, isso é uma lógica de desenvolvimento urbano. Esse papinho de ausência do Estado é conversa para boi dormir. O Estado está sempre presente, até porque o Estado somos todos nós. O Estado é a contradição entre as classes sociais. Até a história das UPPs lá no Rio, que agora o Estado está presente, o Estado sempre esteve presente. A polícia sempre subiu o morro, sempre extorquiu, né? Sempre matou os jovens pobres, né? E agora é uma política deflagrada, né, para controle dos pobres naquela cidade, porque a gente tem os mega-eventos, a especulação imobiliária, uma cidade turística muito forte, né? E isso tem gerado uma série de rebatimentos na cidade no entorno. Mas aí, logo depois, no governo Lula, o que a gente passa a vivenciar? E aí, no seminário que teve nacional, feito pelo Cefes-Cres em São Paulo, teve o Nabil Bonduque, que foi uma figura do Polis, foi vereador do PT em São Paulo, até fiz, na época, quando eu tinha 20 e poucos anos, meu curso de formação sobre o Estatuto da Cidade com ele, quando a gente estava lutando pela história da aprovação do Estatuto, né, que eram os instrumentos. E o Nabil falou abertamente para todo mundo que estava lá, o Brasil só não submeteu à crise, a mais uma crise do capital, que teve como expoente a crise hipotecária lá nos Estados Unidos das casas, porque existia um fundo, né, um lastro de fundo público muito forte, e foi esse fundo público que financiou todo o estoque de terra, as empreiteiras incorporadoras que tinham investimentos para fazer, né, através do programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, aquela promessa do Fundo de Moradia Popular, né, que logo depois se transforma, né, no Fundo de Habitação de Interesse Social e passa a financiar a expansão, como diria o Lula, nunca antes nesse país, né, se produziu tanta unidade habitacional, e aí você tem duas coisas. Você tem, na verdade, um grande guarda-chuva, que é o PAC, né, que é o Programa de Aceleração do Desenvolvimento, né? E você tem, dentro dele, as intervenções em saneamento e habitação.
E aí os assistentes sociais passam a ser altamente requisitadas, né, para fazer o trabalho técnico social. Passam a ser requisitadas nas piores condições possíveis. Não são necessariamente concursadas. É uma contratação triangulada na mão da empreiteira, né? E o trabalho técnico-social se resume quase a amenizar remoções e a convencer a população que ela vai ter que morar ali, né? Então, assim, eu acho que a gente... Eu estou com medo de extrapolar o tempo, ainda tenho aqui uns 3 minutos? 5 minutos? Mas, assim, o que eu acho que é muito importante aqui? Depois acho que é legal fazer um diálogo com a apresentação do Luiz, né, que vai trabalhar meio ambiente, né? Mas, assim, é muito importante nós, assistentes sociais, percebermos como tem se ampliado as possibilidades de inserção no campo das políticas urbanas, né, explicitamente. Mas nós precisamos trabalhar mais a fundo dentro de nós, na relação com esses sujeitos políticos, o que a gente entende por direito à cidade. Eu não acho que direito à cidade é ter direito a ser removido, a ir para uma casa com laudo do assistente social, né, porque tem problema de risco ambiental, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje o debate ambiental também tem sido usado para as remoções, da pior forma possível, né? A pessoa é remanejada para um lugar que ela rompe todos os laços de vizinhança dela, a criança não frequenta mais a mesma escola, né? Eu tive agora em Santa Catarina, num debate, a comunidade vivia muito do trabalho de burro sem rabo, com lixo, né? Os caminhõezinhos das pessoas no novo lugar do Minha Casa Minha Vida, não tinha rua para passar, não tinha arruamento porque era muito estreito. Então as pessoas perdiam, os carroceiros perdiam seus cavalos e a carroça porque não tinham onde botar, né? E aí o papel dos assistentes sociais era convencer os carroceiros que eles iam ter uma nova vida. Eles se destituíam daquele trabalho, rompiam um vínculo com o animal, que não é qualquer coisa, e era um instrumento de trabalho, entende? Então, assim, eu acho que a gente está num momento muito rico, né? Eu acho que todas essas manifestações, toda essa crise institucional que a gente está vivendo, que nos assusta por um lado, mas esse susto deve nos fazer refletir, né? Mas a gente está num momento muito rico de parar para pensar qual é o nosso lugar, com quem a gente tem que ter compromisso, né? A nossa preocupação tem sido assim muito nos debates, na formação, nos espaços que a gente vai, de tentar um pouco mapear quem são esses sujeitos políticos, porque assim, não tenhamos a ilusão, aquele usuário da política pública que está na sua frente, ele tem relações, né? Ele se insere numa comunidade, ele tem uma leitura e uma visão de mundo, e ele está se mobilizando de alguma forma ou de outra. Então, essa dimensão pedagógica, formativa da nossa profissão, ela tem que ser usada numa outra direção. Mas, para isso, nós temos que nos formar permanentemente. E a gente não se forma no banco da escola apenas e sozinho. A gente se forma e se informa se envolvendo com esses movimentos. Também não é vendo televisão. Eu já não assisto mais TV. Não vou dizer que eu estou igual a Edir Macedo, que os interesses deles são outros. Mas, assim, eu não vejo a Globo há muito tempo, entendeu? Eu não vejo televisão mais. Não vejo. Né? Eu leio outras coisas, eu vejo outras coisas, mas assim, eu acho que é muito importante para a gente não abraçar o engodo da criminalização, né? Não abraçar o engodo da criminalização, porque senão a gente vai mergulhar na ideia da criminalização, e as coisas são muito mais complexas do que a gente pensa, tá bom? Eu vou parar agora, que senão eu vou até amanhã, e vou passar aqui para o meu colega. Obrigada, tá?